Só rapaziada, vocês tinham parado como é com vocês. Seguinte, nós vamos ver aqui como era animar antes dos computadores. Máquina de dublagem. Bom, pessoal, eu acho muito interessante essa premissa de vamos ver como é que era animar antes dos computadores e tal, essas paradas assim. Bom, então bora lá ver. 3, 2, 1, play! Quando você assiste qualquer tipo de mídia animada, eu acho que é fácil se esquecer que você tá assistindo desenhos se mexerem. Pois é, né? Me desculpe, que tipo de magia negra do Harry Potter é essa aqui? Desde quando desenhos se mexem? Eu desenhei um cachorro e ele não se mexeu até agora, nem pra brincar de pegar. Bem, o que você tá vendo não tá realmente se movendo. O que você realmente tá vendo é uma série de vários frames individuais mostrados rapidamente em uma tela de display de cristal líquido que emitem fótons para seus receptores oculares que são processados pelo seu cérebro no que ele acha que é movimento. Tá, foi muita informação até agora, mas eu consegui captar. O nosso cérebro, com base nos prótons, vê a imagem se formando ali como se fosse realmente estivesse acontecendo, tá ligado? Estivesse sendo realmente visto. Tudo isso foi um truque, percebeu? Uma trapaça que você caiu igualzinho a um patinho. Agora, Exatamente. vocês provavelmente já devem conhecer o conceito de frame rate. Mas o que eu quero que vocês entendam é que em animações, toda virada de cabeça, toda piscadela, tudo que acontece teve que ser meticulosamente desenhado por uma pessoa que estudou anatomia, sabe sobre física em movimentos. Sabendo muito bem. Estudar animação, saco, tá ligado? Eu já tentei por uma época estudar animação, mas tem que saber muito de movimento. É muito complexo e dá muita dor de cabeça, só de pensar. Que seu desenho só vai conseguir ser visto por uma fração de segundos. E você nem estava Exatamente. assistindo, você estava no celular. Hoje eu gostaria de voltar nas areias do tempo para falar sobre maneiras que os animadores conseguiram conquistar a ilusão da vida sem a ajuda de tecnologia moderna. Eu espero que vendo isso você possa apreciar melhor a indústria da animação, assim como... Desculpa pela minha cara de cu, pessoal, que eu tô muito cansado e eu tô com um sono absurdo, mas eu vou ter que gravar porque, enfim, não tenho muitos vídeos pra deixar salvo pra poder lançar depois, então bora continuar. eu aprecio ela. Porque a quantidade de dedicação e trabalho duro que vão em fazer um desenho conseguir se mexer é surreal. Pois E se é. você é como eu e já sabe um pouco sobre a história da animação e acha esse tipo de coisa aqui fascinante, fica tranquilo que eu também não tinha muitos amigos na sua idade. Agora, nós sabemos Ai, meu Deus do céu. Não é que eu não acho tão fascinante, mas, cara, eu tenho outras coisas pra me preocupar. que animação são só um monte de desenhos sendo mostrados em uma sucessão rápida. Mas como vamos fazer as pessoas olharem pra esse monte de desenhos em uma sucessão rápida sem ter um computador? Bem, acredite ou não, temos várias coisas que podemos fazer sobre, até mesmo sem ter que usar uma câmera. Um método que Pois podemos é. tentar é desenhar todos os nossos frames em uma pilha de papel. Eu sei, isso leva muito tempo, mas depois... Nossa senhora, demora. Juro. Se vocês já fizeram, pra dar aqueles bloquinhos, fazendo aquela seleção super rápida, cara, é muito, mas muito difícil. Você ter que coordenar certinho a linha, ver se não errou o desenho, é muito pior do que qualquer outra coisa, mano. você terminar tudo isso, nós vamos pendurar nossos frames em uma parede bem longa. Aí nós vamos andar de bicicleta do lado da parede e continuamente ficar com a cabeça virada pra parede. E se pedalarmos rápido bastante, a gente vai passar pelos desenhos tão rápido que vai parecer que eles estão se movendo. Ei, olha! É o cavalo! Ok, mas você deve estar pensando, mas a animação não é feita assim. E você Pois tá é. certo. Esse método de animação é totalmente impraticável. Mas não é impossível. Esse tipo de maneiro. animação usando o transporte humano já foi feita antes em túneis de metrô, com resultados sendo muito bons. Quer dizer, parece até que esse Minion tá Caramba. realmente se movendo, é como se eu estivesse no cinema. E pra vocês da rapaziada gamer, o youtuber Pay of Pearls conseguiu fazer esse método de animação rodar perfeitamente no Minecraft. Caramba. Mas se você quisesse fazer algo mais prático, você pode tirar todos os seus desenhos desse paredão, empilhar eles como se fossem um livro e virar as páginas rapidamente, fazendo um Pois é. livretinho. Se você tiver uns post-its jogados em alguma gaveta pegando poeira por aí, você pode fazer uma animação bem simplinha de uma bolinha quicando bem rapidinho, com os resultados sendo bem legais, sabe?
E uma curiosidade, sabia que esse tipo de animação foi feita pra todos os livros da série Animorphs? Mas eu nunca li. Eu só virava as páginas e via as crianças no cantinho se transformarem em elefantes e estrelas do mar e... esse negócio, centauro estranho, o alien azul, que... meu Deus, o que tava acontecendo nesses livros, cara? Ok, esse próximo método de mostrar pras pessoas desenhos em sucessão rápida vai ser meio maluco. Eu não quero te assustar, mas... basicamente no mesmo nível de ciência astronômica, sacou? Nós teremos que avançar uma dimensão inteira pra esse método. O que você vai ter que fazer é esculpir uma figura 3D de seja lá o que você quiser animar. Vamos animar... sei lá, esse cara pulando. Então primeiro eu vou esculpir ele só paradinho de pé, só sendo maneiro. Esse vai ser o frame 1. Tá, ok, eu sei que alguns de vocês devem estar pensando. Ah, eu sei onde isso tá indo. Você vai tirar uma foto da escultura e mudar levemente a pose dela. Não, eu tenho outra opção pra isso. É uma técnica de girar a base e meio que a animação sendo feita automaticamente, cara. E tirar outra foto da escultura e levemente mudar a pose dela de novo e de novo, continuamente ligando e parando a câmera, fazendo parecer que o sujeito tem algum tipo de movimento. Não, na verdade não vamos fazer nadinha disso. Câmeras ainda não foram inventadas nessa hipótese. O que nós realmente vamos fazer é outra escultura que será o próximo frame da nossa animação. Então vai ser nosso cara maneiro de novo, dobrando as pernas, se preparando pro pulo. Tá bom, esse aí é o frame 2. Agora a gente vai fazer isso, sei lá, umas 16 vezes. É, isso aí tá bom. E também bora fazer que a 16ª escultura pareça que veio antes da primeira. Tá acompanhando? A gente tá fazendo isso pra que a 16ª escultura volte pra primeira, fazendo um looping, tipo um TikTok. Tamo fazendo um TikTok. Agora nós vamos pegar todas as 16 esculturas e espaçar elas igualmente em uma mesa redonda. Foi mal aí, Arthur, eu vou precisar disso. Agora, faça a mesa rodar. Essa é contigo pra descobrir como fazer. Eu sei lá, talvez você possa chamar o cara da bicicleta do outro exemplo pra te ajudar de novo. Eu duvido que alguém aí tá realmente seguindo os passos, mas se você tiver, coloque suas esculturas em uma mesa giratória bem agora. Mas venha rápido, viu, que não tem o dia todo. E agora, pro passo final, acenda e apague suas luzes bem rápido. E se fizermos tudo certinho, o efeito que ganhamos é hipnotizante. Eu sabia. Eu tinha visto esse negócio no museu e quando eu vi pela primeira vez, cara, eu não acreditei. Juro. Que porra é essa? Isso não tá sendo mostrado por uma câmera. Que porra é essa, tá ligado? Quando eu era mais novo, eu vi isso daí que eu perguntei, o que era isso, tá ligado? Aí me explicou que era um tipo de animação e tal. Mano, eu acho muito interessante como os humanos, quando não tinham nada pra fazer, inventam formas de entretenimento, sabe? O que acontece é que a luz brilha na primeira escultura. Aí a gente apaga a luz. Legal. Aí enquanto a mesa gira, a luz vai ligar de novo quando a segunda escultura estiver na mesma posição da primeira. Então a gente liga a luz de novo quando as esculturas estiverem no mesmo lugar e desligamos quando não estiverem. Muita velocidade. Aí o que nós vemos são todas as nossas esculturas de pé no círculo fazendo animação. E o nosso cérebro nem registra que tá tudo girando. E meus parabéns, agora todos vocês sabem o que é um zootrópio. E eu sei, essa é uma ótima palavra pra você ficar zoando em festinhas, tipo... eu sei uma palavra única que começa com a letra Z, que não é Zé da Manga. Outra coisa legal sobre zootrópios é que a renderização de um deles... Ele deu uma adaptada maneira, tá? O Zé da Manga pra um negócio em inglês, cara... Desapareceu na abertura da segunda temporada de Mob Psycho 100. Não sabia. Era isso que era aquela coisa girando na abertura. Um zootrópio. Zootrópio? Ok, vamos ver mais um jeito que podemos mostrar desenhos em sucessão rápida sem uma câmera. E esse é o mais fácil de todos, então... Tudo o que precisamos é um desenho bizarro e abstrato, que nem esse aqui. Que legal! Isso daí tinha umas fotos bem antigas que o pessoal comprava, que era para ter um efeito de troca de foto rápida, tá ligado? Isso é muito... sei lá, uns 2000, sabe? É aleatório, né? Só que não! Não é nada aleatório! Eu menti! Toda linha aqui é deliberadamente selecionada. Deixa eu te mostrar. Se pegarmos essa folha molenga e transparente cheia de linhas verticais e cobrir a maior parte do desenho com ela... olha só! A imagem parece até um daqueles gatinhos. E se nós pegarmos para deslizar a folha, vamos revelar diferentes partes do desenho. Parece até que o gatinho
Como eu falei, é um tipo de foto muito característico dos anos 2000, cara. E olha que eu nasci em 2006, tá? Eu que devia não saber disso, e eu Tá numa sei. posição diferente. E se continuarmos deslizando a folha, vamos revelar novas partes do desenho. Olha ele correndo! Isso é uma animação de grade de barreira, e com o desenho base certo, você pode fazer todo tipo de desenho que não vão doer os seus olhos. E também eu gostaria de apontar aqui que uma animação de grade de barreira também apareceu na abertura da temporada 2 de Mob Psycho 100. Cara, o pessoal de Mob Psycho tava inspirado pra fazer essas coisas, tá? E aí, bora ver os animes depois? Então, sobre todos esses métodos diferentes de mostrar desenhos em uma sucessão rápida, eu não sei se tem uma palavra pra isso, mas eu chamo isso de animação física. Tipo, animação que você pode tocar e segurar com as suas mãos, sabe? Todos esses memes de gatinho dançando, eles são animações digitais, sacou? Isso aqui é o físico, é o de verdade. Mas tem uma forma de animação física que a gente ainda não falou sobre, que é sem dúvida a mais popular e mais importante forma de animação física que já... Em célula, eu lembro desse processo de animação, cara. É porque, mano, eu assistia. Vocês podem até me julgar, mas eu assistia muita coisa da Disney, mas muita coisa da Disney. E pra mim, sempre foi aquele negócio, cara. Que estranha essa animação, não é igual às nossas de hoje em dia. Aí eu fui pesquisar, saber como é que era, que eles faziam, tá ligado? Aí eu comecei a saber que era por célula. existiu pras nossas vidas. Na Terra. Desculpa. Ok, agora a gente vai usar câmeras, moro? Elas finalmente foram inventadas. Com a invenção do filme, poder mostrar imagem em sucessão rápida pras pessoas nunca foi tão fácil. Agora a gente pode pegar algo da vida real, queimar essa imagem em um rolo de filme, processar ela e brilhar uma luz nela pra gente poder ter uma recriação da imagem. E se rolarmos esse rolo Exatamente. inteiro de filme sobre essa luz do estroboscópio, nós teremos imagens que se movem. E é por isso que em inglês se chamam movies, porque eles se mexem. Mas que cara! Muitas vezes filmes eram usados pra capturar os movimentos de pessoas reais, mas também eram usados da mesma forma pra capturar os movimentos das pessoas da vertente da animação. Vamos dar uma olhada num desenho bem antigo. A série animada do Batman de 1968. A primeira vez que o Batman apareceu no mundo das animações. Mano, Sabe, o desenho velhíssimo do Batman que tinha aquelas onomatopeias que apareciam na tela durante as cenas de luta. Boom! Pau! E uma curiosidade sobre isso, rapaziada, é porque não podia mostrar violência. E era por isso que, tipo assim, na hora do soco, tinha a mancha branca, tá ligado? Porque não podia mostrar de jeito nenhum o Batman dando soco, tá ligado? Por isso que aparecia aquele negócio branco quando a pessoa dava um soco ou quando recebia algum dano, sabe? Tchau! Só que não! Eles não faziam isso no desenho. Mostrar a forma verbal dos sons era uma coisa que só se aplicava ao Adam West. No desenho, você tem que ver esses impactos. Aí, eu posso te fazer uma pergunta profunda? Pra o que caralho eu tô olhando? Eu sei que é o Batman dando uma bicuda no bandido, mas como que ele tá se mexendo? Esse frame teve que ser pego em filme, então teve que ter uma câmera de verdade pra capturar ele, não é? Então, aonde tá esse desenho? Ele não tá no computador, porque computadores daquela época se parecem com isso. Então, Pois é. aonde ele tá? Então, todo filme animado e desenho animado e anime animado, antes dos anos 2000, mais ou menos, usava-se uma coisa que era conhecida como animação de cel. Esse frame do Batman foi pintado à mão. E esse tipo de coisa estraga muito rápido. E o pior é que, mano, esse negócio estraga rápido demais. Eu já peguei uma célula na minha mão, é muito frágil, tá ligado? Sai e tem que ir diretamente pra máquina, porque senão pode estragar, pode dar muito problema e tal. Mano, eu vi isso na minha frente, é muito frágil, cara. Sim, à mão, com tinta especial e uma transparente folha de celuloide. Ou céu. E aí essa folha transparente foi colocada em um cenário de fundo pintado à mão. E aí esse bandido que levou a bica teve que ser pintado na sua própria folha de céu também. E aí esse sanduíche de arte foi pego e colocado em um trequinho de filme. A fita, É muito essa delicado, bosta aí. véio. Aí esse céu do Batman era substituído por outro céu completamente novo e pintado à mão do Batman. Aí esse frame novo era capturado e o processo se repetia de novo e de novo até que a cena ficasse pronta.
Essa única cena que durou um pouco mais que 1 segundo usou 14 diferentes pinturas feitas à mão do Batman. Ei, o que eles não têm de trabalho só pra fazer o Batman na mesma posição, não é brincadeira. Só o bandido teve 6 para 1 segundo. E já que ter que pintar à mão 20 imagens diferentes pra gerar somente 1 segundo é insano, tem umas coisinhas que a gente pode fazer pra facilitar o processo sem ter que sacrificar tanta qualidade assim. Tipo nessa cena que o Robin leva 5 frames pra virar sua cabeça, mas o corpo dele não se mexe, então a gente pode pintar o corpo dele na sua própria cell e agora só temos que pintar 5 vezes a cabeça do Robin. E já que já temos todos os frames pintados, podemos usar eles no reverso pra fazer ele virar a cabeça pro outro lado. Ah, e você não precisa pagar um artista pra fazer o cenário se o seu cenário for só uma parede azul. Uma grande parte das animações em cel era poder animar partes diferentes de um personagem, independente umas das outras. E é por isso que vários personagens de desenhos antigos tinham acessórios ao redor dos seus pescoços, para que os animadores pudessem dividir as cabeças dos personagens dos corpos, deixando o processo mais fácil. O Fred não usava aquele lenço só por... Só porque é charme, tá ligado? Não era só por charme, não. Mas, cara, principalmente pra animação de TV, isso ajudava muito, tá ligado? Mas muito mesmo. Era estiloso. Uma das coisas mais legais sobre usar um computador pra fazer animação é que você pode retroceder o que você animou e claramente ver se seu time tá correto e se tem algo que você pode melhorar. Conseguir ver como que eram os frames anteriores é tão importante que tem um termo pra isso, chamado de onion skinning. Mas os animadores antes dos anos 2000 não tinham computadores pra rever os seus frames. Então é isso aqui que eles faziam. Antes deles porem tinta em um cel, eles desenhavam todos os seus frames em um pedaço de papel. E eles não trabalhavam nos frames em uma ordem cronológica. Tipo, eles não falavam: ok, eu terminei o primeiro frame do Batman. Ok, esse aqui é o segundo frame do Batman. Tá, esse aqui vai ser o terceiro frame. Tá bom, mas você vai fazer o próximo. Eu acho que também não era pra ficar maluco, Tá? velho. Esse tipo de animação é chamado de animação straight ahead. E algumas pessoas usam, e os resultados são bem caóticos. Mas ainda são bem usados efetivamente pra efeitos e clipes de música. Mas na maior parte do tempo, os animadores animam personagens de pose pra pose. Eles desenham todas as poses importantes que um personagem vai fazer no papel, e aí eles seguram as folhas de papel no meio dos seus dedos e rapidamente viram os desenhos só pra ter uma ideia de como seria um desenho que estaria no meio dessas duas imagens chaves pra eles desenharem. Isso se chama in-betweening, só pra você saber. E eles ainda não teriam uma ideia completa de como tava a animação até que todo o desenho em lápis fosse capturado e processado em filme. Pois é. E eles tinham que confiar muito nas próprias técnicas de virar páginas e nos seus olhos incrivelmente treinados pra dizerem: isso aqui tá bom pra mim. Traz a tinta aí! E por ter centenas de cenas, todas tendo que ser animadas sem um computador, você pode culpar os animadores que algumas das cenas do Batman ficavam desse jeito aqui, ou desse jeito. É velho, lembra? Coisas velhas são ruins. Ok, eu meio que eu tenho um segredo. Lembra quando eu disse, vamos olhar pra um desenho bem velho? Bem, talvez eu tenha exagerado. Coloca Branca de Neve, tá ligado? Porque Branca de Neve fez parte da minha infância e é um pouco mais fácil de falar. Também foi a primeira animação em cores e tal. Então tem como dar uma mexida e melhorada, tá ligado? Mas, cara, isso com certeza dá muito trabalho, tá ligado? Um negócio que é muito feito pra televisão, sabe? Principalmente pra cinema é muito diferente. Mas, mano, o processo de animação é muito difícil. Do quão velho esse desenho do Batman é? Na época que esse desenho do Batman foi lançado, o filme do Bambi já existia faziam 25 anos. Exatamente. E você tem ideia o quão foda de fluida a animação do Bambi é? Cara, o Bambi é tão fodástico que o Walt literalmente trouxe um cervo da porra da floresta pra dentro do estúdio, só pros animadores ficarem tipo: ah, sim, é assim que os cervos se movem, agora eu consigo compreender isso melhor. Isso é foda! Eu honestamente achava que o desenho do Batman tinha vindo muito antes no mundo das animações, por causa de como se pareciam seus desenhos. Obviamente, essas duas animações foram feitas por estúdios diferentes, com animadores diferentes e orçamentos diferentes, e animações de TV sempre tem que criar mais animação com pouco orçamento. Mas todas as técnicas e equipamentos usados pra fazer um episódio do Batman foram as mesmas técnicas e equipamentos usados pra fazer o filme do Bambi. Eu não digo... mas exatamente tempo significa qualidade, mas você tem que sacrificar qualidade em tempo de produção, sabe?
Isso é muito complicado. Isso pra diminuir o Batman. Eu só quero elogiar o quão bela é a animação em Bambi. Especialmente quando você considera que o filme estava sendo feito enquanto acontecia a Segunda Guerra Mundial. E por causa das folhas de celulose serem usadas para todo o desenho, filme e anime que existiam antes dos anos 2000, mais ou menos, pelos meus cálculos, devem existir milhões de folhas de céu por aí. Esse único frame do Batman chutando tem alguma folha de céu por aí. E mais importante, com quem ela tá? Vários dos céus que ainda existem foram vendidos ao público geral. Mas por conta de como a tinta e o tempo funcionam, folhas de céu têm que ser muito bem preservadas. Então já que... Como eu falei, mano, a folha de céu, quando você vê, é muito frágil, cara. É muito difícil de você manter a cor original ou, cara, bem conservado, Céus sabe? são bem difíceis de preservar e porque eles não estão fazendo nenhuma nova, algumas céus valem uma bela grana. Essa céu, junto com o fundo original do meu amigo Totoro, foi vendida por $84 mil. Enquanto eu tô escrevendo esse roteiro, tem um leilão acontecendo pra essa peça de Mowgli Menino Lobo valendo $10 mil. E eu tenho essa céu do Lula Molusco dando risada que eu consegui numa convenção por $300. Ele não veio com o fundo original, esse fundo que tem aí é uma réplica. E nem é com o fundo certo, porque o fundo certo é de outro episódio. Mas o que eu quero dizer é que nem todas as céus são milhões de dólares, sabe? Fizeram milhões delas, não dá pra pegar alguma cena de algum desenho antigo que você gosta por uns 1000 conto. Aí você pode ser dono de um frame de animação, tipo, ele é totalmente seu, cara, o que eu acho muito massa. Esse momento do Lula Molusco rindo é só meu, e ninguém vai pôr a mão. Então se você tem algum amigo que gosta muito de animação, tem uma chance boa que eles tenham algum frame de animação pendurado na parede. E esses eram alguns dos jeitos que antigamente os animadores conseguiam fazer a ilusão da vida sem ter um computador. Mas eu gostaria... Que trabalho, hein, amigo? Você foi um guerreiro. Queria de dizer, só porque algo foi animado em um computador, não faz disso menos artístico. Sim, computadores tornam um processo mais simples e fácil, claro que sim. Mas ainda assim é um humano expressando sua criatividade e tendo controle do processo. Escutou? É um humano se expressando criativamente e tendo controle do seu processo. Eu espero que você tenha gostado de aprender sobre a história da animação. Ainda tem várias coisas que eu não consegui falar sobre, tipo, como o Walt animou essa cena super complexa do Bambi, onde as árvores conseguem se mover em camadas diferentes. Nossa, que tipo de tecnologia eles criaram para fazer que as árvores se movessem em velocidades diferentes. Muito trabalho duro e muito talento fazem parte de toda a peça de animação que vemos. E por causa da animação, nós podemos contar histórias incríveis, que não são nada iguais às que vemos nas nossas vidas no dia a dia. E antes de eu ir, podemos falar sobre a intro do desenho do Batman, por favor? Ah, meu Deus! Bom, pessoal, eu achei interessante esse vídeo, principalmente que era algo que eu já estava querendo ver há bastante tempo. Bom, pessoal, esse foi o vídeo, espero ter gostado. Deixa o like e tchau.